de gestão de operações na área de saúde. E o foco desse livro é mais clínicas, hospitais, a parte de prestador de serviço, é o lado do mal, teoricamente. Mas tem também... Já ganhou o público. Exatamente. Então, então tem o lado bem, tem o lado mal, e depende para quem a gente está dando aula também, faz parte da brincadeira, mas a ideia também até, se tudo der certo, daqui a 2 anos, lançar um livro de gestão de operações para a área de planos de saúde, para a área da fonte pagadora, né? Ou seja, ver o outro lado, principalmente a parte de processos, que é tão importante dentro da área de gestão. Mas hoje o tema é indicadores na área de saúde e, querendo ou não, a gente trabalha o tempo todo com indicadores na área de saúde, a gente trabalha com números, a gente trabalha com dados e fatos. Então, o que eu estou trazendo hoje para vocês é um pouquinho do planejamento desses indicadores, né? Porque os indicadores a gente tem jornais, revistas, a gente vê a todo momento números, e aí às vezes é uma boa pergunta o que a gente faz com esses números, né? Então eu vou começar a falar com vocês uma das frases que eu mais gosto da literatura na área de gestão é a frase: o que não é medido não pode ser gerenciado, dos autores Norton e Kaplan. Vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram ainda, vão ouvir no curso, falar do Balance Scorecard, o BSC. Então, o Norton e o Kaplan já conhecem, ótimo. Ótimo, ótimo. Então, os autores, né, os criadores do BSC são o Norton e o Kaplan, eles têm uma frase que falam: o que não é medido não pode ser gerenciado. Eu gosto muito dessa frase porque em qualquer área de negócio, qualquer área da nossa atuação, do nosso dia a dia, a gente tem essa percepção de medição ligada a gerenciamento. Vou dar um exemplo que eu acho que as meninas vão se identificar mais do que os meninos, mas vamos lá. Como é que a gente sabe que a gente engordou? Ou que a gente não engordou? Então, eu ganhei o público, agora eu perdi o público. Pelo menos o público feminino todo eu perdi. Mas o fato é o seguinte: a gente tem vários meios de medir se a gente engordou ou não. Tá? A gente pode usar a balança, a gente pode usar o índice de massa corporal, a gente pode... não olhar, não se comparar, ou senão, como diz aquele gato Garfield, sempre ficar perto de pessoas mais gordas do que a gente também ajuda, porque parece que a gente é sempre mais magra, tem sempre algumas opções. Mas o fato é que as meninas, principalmente, que se preocupam um pouco mais com isso, sabem que a gente precisa tomar conta, a gente precisa se preocupar, dar aquela medida. Às vezes é uma questão da calça, né? A gente mede se a gente engorda ou não, se a calça está cabendo ou não. Ou seja, quem está usando aquela calça de elástico, aquele legging, meninos, se a sua esposa, se as suas namoradas estão usando calça de legging, fique atento, porque significa que talvez ela não esteja monitorando de forma que deveria. Por quê? Porque a calça, pelo menos a calça sem ser de elástico, ela vai ajustando, principalmente no dia da feijoada, a gente vai sentindo que dá uma segurada, digamos assim, nos exageros, né? Então, até peso, que é uma coisa do nosso dia a dia, até alimentação, que é uma coisa natural nossa, se a gente não gerenciar, e como é que a gente gerencia? Fazendo uma medição, seja ela qual for, a gente acaba deslanchando, a gente acaba acaba engorda um pouco mais, acaba perdendo um pouco da noção, e quando a gente vai ver, aí vem aquele dia, você fica 1 ano sem se pesar, você pula na balança, e aí você toma aquele susto. Meu Deus, é novidade. Na verdade, aquela engordada veio vindo gradativamente, mas como você não mediu, como você não gerenciou, você chega lá e toma um grande susto. Tá? Nas organizações é a mesma coisa. A gente sabe que algumas coisas vão andando, vão acontecendo, mas como a gente não mede, algumas coisas a gente vai colocando debaixo do tapete, outras coisas a gente vai não percebendo, fingindo que não está percebendo, até que o momento que chega um indicador, chega um número e a gente toma um susto. Chega um resultado negativo no final do ano, chega uma avaliação negativa de funcionário ou cliente, a gente fala: meu Deus, isso é novidade. Quando, na verdade, não é que é novidade, é porque a gente nunca se preocupou em medir. Tá? Então, para o gestor está cheio de números, cheio de dados todo momento.
É muito fácil, e aí isso eu não trouxe para vocês fórmulas prontas, eu não trouxe números específicos, porque a ideia hoje é que a gente sabe que esses números existem. Você entra no site da ANS, por exemplo, tem centenas de indicadores lá para a gente consultar, para a gente se adequar. Existem indicadores que nós mesmos geramos dentro das organizações. O que eu trouxe hoje para vocês é como usar esses indicadores da melhor maneira possível. Tá? E para o gestor, quando a gente olha um rol inteiro de indicadores, o que é realmente importante? O que eu chamo de um planejamento dos indicadores, que são 6 etapas que a gente tem que, pelas quais a gente tem que passar. Para quê? Para que esses indicadores façam sentido. Tá? O que acontece em algumas organizações, aliás, em grande parte das organizações nas quais eu já trabalhei, que a gente tem alguns indicadores que a gente cria, que a gente usa, que a gente mede, tem o trabalho todo de medir, gerenciar, etc. E aí, para que a gente usa na prática? Qual é a decisão que a gente toma quando a gente tem esses indicadores na mão? Muitas vezes esses indicadores ficam nos relatórios impressos ou que são mostrados em slides, etc., e vão para a gaveta. A gente olha aquele número bonito, a gente olha aquele gráfico bonito no slide ou no relatório, olha para aquilo e fala, então tá, é um número. Tá? A taxa de sinistralidade, que é a gente vai falar um pouquinho de sinistralidade hoje. Fala, a sinistralidade do meu plano está em 85%. Isso é bom? Isso é ruim? Tem que aumentar? Tem que diminuir? Existem também, a gente vai discutir isso um pouquinho, alguns números mágicos, né? O pessoal até fala, sinistralidade entre 80 e 90, não pode passar de 90 e pouco, não pode... Né? Tem que tomar cuidado também com alguns números mágicos, porque alguns números se adequam a essas métricas, elas fazem sentido para algumas organizações, para outras não. Tá? Então, o que acontece na gestão, que é muito comum a gente ver na gestão, é que a gente tem uma utilização, entre aspas, não muito preocupada desses indicadores. Já que o número existe, a gente vai lá, coloca num gráfico e acha que está tudo resolvido. Tá? Então, para o gestor, como é que a gente consegue se organizar para avaliar melhor esses indicadores, utilizar melhor esses indicadores? São 6 passos. Tá? O primeiro deles, que é o principal, eu acho que inclusive é um dos mais difíceis de a gente responder, parece uma pergunta simples, mas não é o que eu quero medir. É a primeira coisa. Esquece fórmula, esquece indicador, esquece termos que a gente está acostumado, por exemplo, sinistralidade. O que eu quero medir? Vamos pegar o exemplo da sinistralidade. O que eu quero realmente medir com a sinistralidade? Quero medir a utilização? Quero medir comportamento de usuário? Quero medir quanto eu estou gastando? O que eu quero medir? Tem várias coisas que a gente mede, que às vezes estão relacionadas à sinistralidade, mas será que a sinistralidade é a melhor métrica para isso? Voltando ao exemplo do peso. Se eu estou medindo se eu quero emagrecer ou se eu não quero emagrecer, se eu estou numa dieta, peso é a melhor medida? Às vezes não. Se eu estou lá na academia fazendo ginástica, etc., e estou fazendo dieta, o que acontece? Depois de 1 ou 2 semanas, o peso aumenta. O peso na balança aumenta, porque eu estou trocando massa de gordura por massa muscular, a massa muscular pesa mais. Então, o peso, para quem está em dieta e quem está malhando, não é talvez a melhor métrica. A melhor métrica é o quê? A fita métrica. Pode ser a calça, se está ficando larga ou não. Então, a primeira pergunta é, antes de saber qual é a fórmula, antes de saber qual é o item, qual é o número, eu quero saber o que eu quero medir. E essa pergunta, pessoal, ela parece simples, mas ela não é tão fácil assim de responder. Tá? O que eu quero medir tem que estar relacionado a alguma mudança que eu quero fazer, alguma tomada de decisão que eu quero ter. Porque senão não faz sentido eu medir. Por exemplo, se eu estou medindo se eu estou emagrecendo ou não, repare, eu não estou medindo o meu peso, eu não estou medindo se a calça cabe ou não. Eu estou medindo se eu estou emagrecendo. É um processo de emagrecimento. Eu preciso de uma métrica que me ajude a tomar a decisão com base naquele número que eu vou receber. Então, de novo, vou voltar à sinistralidade. Se a gente fala, minha empresa, meu plano de saúde, mês passado a sinistralidade ficou em 87%. E esse mês ficou em 90%. Esse número diz alguma coisa para você? O que esse número está dizendo que você está medindo? Então, na verdade, você não quer medir sinistralidade, você quer medir se o seu custo assistencial aumentou? Você quer medir se o seu usuário está utilizando mais serviços ou menos serviços? Então, a primeira pergunta é o que você quer medir. Fórmula, pessoal.
número, os termos bonitos, sinistralidade, procedimentos por usuário, gasto por carteira, por exemplo, isso é consequência daquilo que você quer medir. Porque sabendo o que você vai medir, significa que você sabe o que você vai fazer com aquele número. Então, até um exercício que eu peço para os alunos fazerem é olhar os indicadores que tem hoje, que já recebe hoje nos seus relatórios gerenciais, etc. Olha para aqueles indicadores e se pergunta para cada um deles o que eu estou medindo com aquilo. O que efetivamente eu estou medindo. Tem